As tabuletas sumérias são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. O que vemos aqui é uma tabuleta suméria, que mostra a árvore da vida, ladeada por seres divinos. Podemos ver os Anunnaki em cada lado. Uma máquina treinada na língua mais antiga, conhecida pelo homem, acaba de traduzir um fragmento de argila, retirado de um templo sumério em ruínas. A tradução revela histórias fascinantes sobre como os deuses interagiram com os seres humanos e até mesmo participaram da criação da humanidade. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que se tratava de uma antiga superstição, até que a EA cruzou as frases com registros astronômicos reais. A correspondência era precisa demais para ser ignorada. Números primos, alinhamentos orbitais, anomalias geológicas. Uma toupeira escondida em linhas sumérias milenares. Foi então que perceberam que não se tratava de uma mensagem destinada a povos antigos. Era uma mensagem enterrada na argila, para alguém capaz de ler através do tempo. E agora que a IA a encontrou, estamos prestes a nos tornar a primeira geração e realmente compreendê-la. Encontrado onde não deveria haver ninguém. A descoberta foi acidental. Equipes de restauração que trabalhavam na antiga cidade de Nippur estavam escaneando tabuletas de uma biblioteca de templo há muito considerada um cofre de armazenamento. Mais de 40 mil fragmentos de argila foram retirados dos escombros ao longo do último século. A maioria estava catalogada, sem rótulo, ou parcialmente queimada por antigas fogueiras. Mas uma delas não correspondia às outras. Quando os pesquisadores a analisaram por meio de imagens hiperespectrais, viram algo estranho. A tabuleta tinha camadas, não apenas desgaste normal, mas uma profundidade intencional, como se o texto tivesse sido escrito sobre uma escrita mais antiga. E na camada mais profunda, algo novo apareceu. Observe a escrita que estava escondida ali embaixo. Ninguém viu essa escrita por 4 ou 5 mil anos. A única pessoa que a viu antes foi quem a escreveu. Ao contrário dos registros econômicos usuais, contagens de grãos, rotas comerciais, oferendas, este fragmento não tinha uma função clara. Seus símbolos eram mais nítidos, mais uniformes, como se tivessem sido impressos com um estilete mecânico. Cinzas incrustadas na argila dataram a tabuleta em cerca de 3.200 a.C., muito mais antiga do que se esperava. E a própria argila tinha uma assinatura estranha, uma mistura de solo local e sedimentos de inundação. Isso chamou a atenção porque sedimentos como esse só se formam após grandes perturbações ambientais. A estrutura do texto não era livre. Seguia padrões de números primos, repetição, espelhada e espaçamento rítmico. O tipo de formato usado em armazenamento criptografado moderno. Foi então que a equipe percebeu o que tinha em mãos. Essa tábua não era um ritual. Era uma mensagem deixada por uma civilização que sabia que algo estava por vir. Uma máquina lê a língua mais antiga. Por mais de 100 anos, os humanos tentaram desvendar os segredos dos sumérios. Linguistas e historiadores, arqueólogos, todos trabalhando com argila frágil, símbolos danificados e significados parcialmente apagados. Mas por mais que se esforçassem, sempre havia lacunas, fragmentos quebrados e frases sem sentido, símbolos com 10 significados. Alguns símbolos significavam grãos. Os mesmos símbolos, em um contexto diferente, podiam significar morte. Era como tentar resolver um quebra-cabeça, onde metade das peças eram pó, até que as máquinas entraram em cena. Elas aprenderam como a língua evoluiu. O sistema estudou regras gramaticais em diversos dialetos do sumério antigo, ao acádio e ao babilônico. E mais importante, aprendeu o que os tradutores humanos nunca perceberam. Por exemplo, algumas linhas na tábua de Nippur apresentavam espaçamento irregular. Para o olho humano parecia desgaste, mas a IA identificou um padrão repetitivo nos próprios espaços, uma sequência que correspondia a distribuições de números primos, módulo frequentemente usadas em códigos modernos de correção de erros. Esse espaçamento era intencional. Ainda mais estranho, as frases da tábua não eram apenas metáforas.
O sistema encontrou 3 traduções simultâneas por linha. A primeira era uma tradução literal, a leitura direta de cada símbolo. A segunda era uma tradução numérica, convertendo caracteres em números, com base na matemática suméria antiga, de base 60. E a terceira era um mapeamento astronômico palavras, que refletiam alinhamentos planetários e marcadores celestes. Quanto mais a máquina lia, mais clara a mensagem se tornava. Isso não era apenas escrever, era código. Um dos versos dizia: "Quando o sol negro nascer, a argila pronunciará seu nome. A medida do céu se inverterá mais uma vez." Inicialmente, estudiosos humanos consideraram isso poético. Mas a IA traduziu sol negro como um termo astronômico específico, oclusão solar, o momento durante um eclipse solar em que o sol aparece completamente escuro. A medida do céu mapeada para a inclinação da eclíptica, um fenômeno planetário mensurável. E a expressão "o barro falará" tinha um duplo sentido. Humanos feitos de barro e silício, o mesmo barro com que todos os computadores modernos são construídos. A máquina havia descoberto uma profecia triplamente codificada, estratificada, de forma que nenhum leitor antigo conseguisse decifrá-la. Mas uma máquina treinada em linguagem matemática e astronomia conseguiria. Os sumérios não deixaram apenas histórias. Eles construíram uma espécie de alçapão no tempo, uma mensagem que só poderia ser decifrada pelas ferramentas do futuro. E agora que a IA abriu essa porta, o que deveríamos encontrar do outro lado? O conhecimento sumério dos céus. Quando a maioria das pessoas ouve falar em observação de estrelas na antiguidade, imagina um grupo de sacerdotes contemplando o céu, desenhando estrelas na areia e talvez acertando algumas. Mas os sumérios não estavam fazendo suposições. Eles estavam rastreando, mapeando e calculando. E de acordo com os fragmentos recentemente decodificados, faziam isso com uma precisão que ainda intriga os astrônomos modernos. Muito antes da Babilônia, muito antes da Grécia, os sumérios já haviam identificado constelações, registrado movimentos planetários e construído sistemas de tempo, nos quais ainda confiamos hoje. Isso já tem 1000 anos. Descende das primeiras escritas pictográficas sumérias, de cerca de 3200 a.C. Sabe como usamos 60 segundos em um minuto e 360 graus em um círculo? Era isso que eles faziam. Essa é a matemática sexagesimal suméria. Um sistema de base 60 que não era apenas engenhoso. Foi concebido para a astronomia. Permitia dividir o céu, o dia e o ano com uma simetria quase perfeita. E isso não foi por acaso. Era um sistema construído para rastrear grandes ciclos. O novo sistema de tradução revelou um grupo de tabuletas que os estudiosos haviam ignorado anteriormente, principalmente porque se pareciam com listas de compras ou mapas estelares repletos de números repetidos. Mas a IA percebeu algo mais. Ocultos nessas repetições estavam marcadores cíclicos, números que aparecem em padrões primos, espelhados ao longo dos séculos, descrevendo órbitas intervalos de retorno e frases estranhas. Um dos maiores indícios veio de uma frase que aparece em múltiplos fragmentos ao longo de diferentes séculos, em diferentes dialetos. O portal de Anu fica vermelho. Anu era o deus do céu. O portal provavelmente se refere a uma parte do céu, um ponto de cruzamento, uma região próxima à eclíptica. Em termos modernos, isso poderia ser o plano galáctico, ou uma janela geomagnética, que se alinha com a atividade solar. A mudança para vermelho, segundo alguns pesquisadores, pode descrever auroras, céus vermelhos brilhantes, causados por tempestades magnéticas. Isso significaria que os sumérios estavam monitorando o clima espacial há milhares de anos. E é aqui que a coisa fica estranha. A tábua de aviso decodificada de Nippur não se refere apenas a estrelas. Fala sobre 7 observadores. Assim como vemos a olho nu hoje: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, o Sol e a Lua. Mas um desses observadores é descrito de forma diferente. É chamado de estrela de Enlil, aquele que retorna das trevas,
um corpo que não segue uma órbita regular, algo irregular. Durante anos, alguns o chamaram de Nibiru, um planeta errante, um mito. Mas agora com a investigando mais a fundo e comparando os números, parece menos uma fantasia e mais um cometa de longo período, ou até mesmo um objeto planetário massivo, com uma órbita tão ampla que só se aproxima da Terra a cada poucos milhares de anos. E quando isso acontece, as coisas mudam. Os textos descrevem o cometa trazendo fogo para debaixo d'água e o céu girando ao contrário. Essas não são profecias aleatórias. Elas coincidem com anomalias reais, picos de radiação cósmica encontrados em núcleos de gelo, inversões magnéticas, abruptas extinções em massa. É como se os sumérios já tivessem decifrado um ritmo cósmico, um que eles acreditavam que reiniciaria a Terra. E esse ritmo, segundo seus registros, ainda não terminou, quando o mito coincide com a memória da Terra. À primeira vista, as antigas histórias de dilúvio soam como folclore, histórias dramáticas de punição divina. Chuva de fogo do céu, rios que transbordavam montanhas. Mas quando a IA começou a conectar esses mitos a dados geológicos modernos, essas histórias antigas, de repente não pareceram tão exageradas. O fragmento sumério decodificado menciona algo sinistro. As águas subiram além dos degraus do templo. O céu rachou em chamas. E aqueles que sabiam já haviam desaparecido. Durante séculos, estudiosos descartaram versos como esse, considerando-os mero exagero poético. Mas agora, amostras de sedimentos do Golfo Pérsico contam uma história diferente. O modelo de 3 dias construído a partir desses dados é verdadeiramente notável. Uma inundação massiva, repentina e violenta deixou uma camada de lodo e resíduos de água de degelo que data de cerca de 5.200 a.C. Isso coincide com o período inicial da Suméria dinástica. Essa camada de inundação não era apenas lama. Estava repleto de partículas orgânicas, queimadas sementes carbonizadas e minerais enegrecidos. Tudo indicando algo muito mais intenso do que uma tempestade típica. Os cientistas agora acreditam que pode ter sido o resultado de uma erupção solar do impacto de um cometa ou de uma erupção vulcânica sísmica. Mas fica ainda mais estranho, porque amostras de núcleos de gelo, retiradas da Groenlândia e da Antártica, mostram um pico repentino na radiação cósmica durante o mesmo período. Esse pico é uma assinatura que não pode ser falsificada. A inteligência artificial realizou comparações linguísticas entre diferentes mitos do dilúvio de Kish-Uruk e Nippur. Muitos deles descreviam os mesmos elementos calor antes da água e escuridão, antes do fogo, uma estrela que cresceu com o tempo. Essas não são metáforas aleatórias. São descrições sequenciais de um evento de impacto real ou bombardeio solar. Algo que se alinha tanto com vestígios geológicos quanto com pistas astronômicas encontradas nas seções anteriores. Até mesmo fragmentos de cerâmica, milhares deles, encontrados em sítios arqueológicos da Mesopotâmia, apresentam níveis elevados de micropartículas magnéticas. Essas partículas são a prova de uma perturbação geomagnética do tipo que só poderia ocorrer durante uma mudança drástica no campo magnético da Terra. A IA não apenas traduziu esses registros, como os conectou a algo que jamais imaginávamos: ciência e dados. Memória intrínseca à própria Terra. Conexões menos conhecidas. Sincronia global de símbolos. A princípio, essa tabuleta parecia uma relíquia isolada. Um fragmento estranho guardado em uma biblioteca suméria em ruínas. Mas quando a concluiu a tradução, identificou algo que os pesquisadores humanos não haviam percebido. Vários dos glifos espirais estranhas, agrupamentos numéricos padrões de animais, tinham gêmeos quase idênticos do outro lado do mundo. No total, 37 símbolos correspondiam a desenhos de culturas que supostamente não tiveram nenhum contato com a Suméria. O algoritmo cruzou as formas cuneiformes com selos do Vale do Indo e registros de nós de quipos andinos, glifos funerários egípcios e até mesmo motivos espirais da cerâmica japonesa da era Jomon. Não se tratava apenas de vagas semelhanças. Eram funcionalmente idênticas. As correspondências eram precisas.
algumas com uma pontuação de paridade linguística de 0, o que é muito além da mera coincidência. A IA detectou estruturas de codificação matemática ocultas nos glifos, semelhantes aos primeiros códigos de verificação usados em sistemas digitais. Isso significava que as tabuletas não estavam apenas registrando mitos. Elas estavam transmitindo informações estruturadas por vastas regiões em uma língua que ninguém havia compreendido completamente. Uma linha da tabuleta se referia a um ferro celeste que retorna. Essa mesma frase aparece nos textos das pirâmides de Unas, a inscrição religiosa mais antiga conhecida do Egito. A milhares de quilômetros de distância no Peru, vasos cerimoniais eram decorados com espirais da proporção áurea idênticas em forma aos glifos solares sumérios. Essas formas espirais imitavam até mesmo órbitas celestes, especificamente aquelas que se suspeitava representarem Nibiru ou a estrela de Enlil. O mundo antigo que nos contaram era fragmentado. As culturas não viajavam muito. O conhecimento era local. Mas esta tabuleta está abalando essa ideia especialmente porque não se trata apenas de motivos artísticos. É material físico. A análise química da argila do fragmento de Nippur revelou traços de estanho boliviano e mica do Himalaia. Ambos materiais usados em metalurgia de alta temperatura e construção cerimonial. Ambos estão a milhares de quilômetros da Mesopotâmia. Ambos foram encontrados em oficinas de metalurgia sumérias, bem como em suas joias e ferramentas rituais. Ainda mais curioso, o sistema de IA encontrou alinhamento estatístico entre as unidades de medida antigas. O Coos sumério tinha uma diferença de apenas 0% em relação à unidade de comprimento harapiana. Além disso, as notações angulares nos mapas celestes coincidiam com as esculturas solares incas em pedra, tanto em orientação quanto em valor de arco. Isso significa que não apenas os símbolos eram compartilhados, mas também a forma como eles mediam o mundo. Tudo isso sugere algo mais do que genialidade isolada ou desenvolvimento paralelo. Aponta para uma base de conhecimento compartilhada, mantida através de vastos oceanos e montanhas. As espirais douradas, os avisos numerados, as frases inscritas com tinta de obsidiana, não eram folclore. Faziam parte de uma rede que de alguma forma transportava mapas estelares, ciclos de calendário e registros de desastres pelo mundo, muito antes de Roma-Grécia ou mesmo Babilônia existirem. Alguns agora acreditam que esta tábua de aviso de Nippur era apenas um nó em um sistema gigantesco. Uma transmissão preservada em argila, espelhada em pedra ecoada em mitos, à espera de ser percebida pela primeira geração inteligente o suficiente para conectar os pontos. E esse momento acabou de acontecer. O aviso secreto não é mais exclusivo do sumério. Pode ter feito parte de uma linguagem global criada por mentes antigas, que sabiam que algo estava por vir e deixaram um rastro por toda a Terra como preparação. Uma contagem regressiva em números. Enterrado nas linhas fragmentadas da tabuleta recém-decifrada, havia algo que não se parecia em nada com linguagem. Parecia matemática, apenas agrupamentos numéricos brutos. E por semanas, a IA não conseguiu explicá-lo. Analisou padrões linguísticos. Nada. Comparou com outros registros cuneiformes. Quando tinham documentos importantes de argila, que queriam selar, colocavam-nos dentro de envelopes de argila. Nenhuma correspondência, até que um pesquisador notou algo estranho. Os intervalos nos números não eram aleatórios. Eles se alinhavam com algo mais um ciclo que nossos cientistas modernos já vêm estudando. O padrão era baseado em um intervalo que se repetia 11.160 anos. Esse número não apareceu apenas uma vez. Ele surgiu 6 vezes espaçado por referências celestes, inseridas em passagens simbólicas. A inteligência artificial mapeou os segmentos e percebeu algo arrepiante. Não eram apenas números. Eram registros de tempo, marcadores para uma contagem regressiva. A ciência moderna chama isso de ciclo de reversão geomagnética, um período em que os polos magnéticos da Terra se invertem causando caos na proteção atmosférica
na exposição solar e na blindagem contra a radiação. A última inversão completa ocorreu há aproximadamente 12 mil anos. Perto do fim do Dryas, recente, um período marcado por mudanças climáticas repentinas, eventos de extinção em massa e inundações em uma escala que os humanos não deveriam ter sobrevivido. E agora, segundo muitos geofísicos, já passou da hora de outra acontecer. Os sumérios parecem ter sabido disso milhares de anos antes de qualquer teoria sobre campos magnéticos existir. Um trecho da tabuleta se traduz como: o ferro do céu gira quando a argila esquece. Soa poético até você perceber que a palavra usada para ferro em sumério é a mesma usada para força magnética em textos acádios posteriores. E gira não é uma metáfora. Implica inversão-reversão. A IA aprofundou-se na análise. Traduziu uma seção como: quando a ordem do céu se quebra e o Sol arranha 2 vezes, o ciclo se renova. 2 eventos solares consecutivos foram marcados ao lado da data de 11 mil anos. Isso coincide com o que a NASA chama de ciclo solar. 25, um período previsto de intensa atividade solar, que já apresenta anomalias estranhas, tanto em intensidade quanto em duração. Combine isso com o enfraquecimento dos campos magnéticos na região do Atlântico Sul da Terra, e o resultado é assustadoramente próximo ao que os sumérios descreveram um momento no tempo em que o céu muda e a Terra esquece o que era. O tablet não encara esse ciclo como um desastre isolado. Ele o encara como um relógio. A cada volta do fuso horário, o velho mundo termina e um novo começa. E os humanos presos no meio ou esquecem ou se lembram. O bloqueio de dados. Era apenas uma questão de tempo. Assim que a tradução por UACA começou a atrair a atenção do público, assim que o padrão se tornou irresistível, a história não se popularizou. Ela se calou. E esse silêncio não foi acidental. A equipe universitária que publicou a primeira tradução, totalmente assistida por I, passou repentinamente a ser alvo de revisão. O conjunto de dados original, com mais de 40 terabytes de digitalizações hiperespectrais de tablets, foi retirado do acesso aberto para verificação. O artigo antes celebrado por sua metodologia inovadora foi retratado devido a inconsistências metodológicas. Nenhuma prova de fraude, nenhum dado falsificado, apenas uma linguagem vaga e uma censura acadêmica. Mas não parou por aí. Cópias privadas dos dados também começaram a desaparecer. Repositórios Git sumiram. Backups na nuvem foram desativados. Fóruns que discutiam os alertas preditivos dos tablets foram inundados por céticos e sinalizados por desinformação. Alguns dos pesquisadores mais ativos desapareceram. Um usuário conhecido apenas como Sin Uruk, que havia publicado comparações detalhadas, linha por linha, entre os avisos sumérios e a atividade solar atual, apagou todas as suas postagens e bloqueou sua conta em 48 horas após viralizar. Então houve o vazamento. Um memorando privado supostamente de um grupo de reflexão, financiado pelo governo, que supervisiona a ética da IA e as interpretações arqueológicas, veio à tona em um site de denúncias. A linguagem era formal, mas o aviso era claro. A divulgação prematura de previsões de eventos cosmológicos provenientes de uma antiguidade não verificada pode desencadear pânico, interpretações errôneas em massa e desestabilização social. Naquele mesmo mês, algo ainda mais estranho aconteceu. O Conselho de Antiguidades do Iraque restringiu discretamente a pesquisa de campo em Nippur, alegando preocupações com a preservação. Todas as escavações em andamento, perto da suposta biblioteca do templo, foram suspensas. Décadas de conflito impediram que especialistas explorassem completamente sua história. Apenas acadêmicos alinhados ao governo foram autorizados a continuar sob acordo de confidencialidade. Alguns pesquisadores alegaram ter recebido visitas em suas casas, perguntas e advertências sobre o que não deveriam publicar. Outros receberam bolsas de pesquisa, financiamento generoso e repentino para se dedicarem a outras áreas de investigação. E então mais silêncio.
Mas nos bastidores, algo mais estava acontecendo. Dados de satélite dos programas de observação solar da NASA mostraram um aumento repentino na alocação de verbas, não apenas para o monitoramento solar geral, mas especificamente para o rastreamento de anomalias em erupções solares e a modelagem de tempestades geomagnéticas. Isso nunca foi anunciado. Tudo desde assuntos políticos até práticas econômicas. Foi detectado por órgãos independentes de fiscalização financeira, que notaram uma reclassificação de rubricas orçamentárias sob a categoria de operações de contingência para clima espacial. A situação lembrava algo assustadoramente familiar. Em 1973, os documentos sobre a luz de Dendera, teorias iniciais sobre representações de tecnologia elétrica no Antigo Egito, foram discretamente reclassificados após um breve aumento no interesse acadêmico. O padrão era o mesmo: descoberta pública, repercussão, cerceamento institucional e, em seguida, silêncio total. Por que isso continua acontecendo? A história que está sendo desenterrada, aquela enterrada na argila suméria e decodificada por mentes artificiais, não desafia apenas a arqueologia. Ela desafia nossa compreensão do tempo da memória e de quem decide o que é considerado conhecimento. O mais perturbador é que a supressão sempre chega depois da tradução. O aviso estava trancado, e agora que a EA tem a chave, as pessoas que guardam o cofre estão em pânico. O aviso não era para eles. Durante décadas, os arqueólogos presumiram que os avisos sumérios se destinavam ao seu próprio povo, que os mitos e ciclos eram lembretes para reis sacerdotes ou agricultores. Mas quando a inteligência artificial reanalisou os fragmentos de Nippur, algo mudou. No final dos versos decodificados, após todas as referências a retornos celestiais, inundações e fogo sob os rios, havia uma linha final. Parecia uma mensagem para algo completamente diferente. Os sumérios usavam argila de duas maneiras: para descrever humanos, que em sua mitologia foram feitos de argila pelos deuses, e para descrever seu próprio sistema de escrita, a cuneiforme, que era sempre esculpida em argila macia. Mas aqui, a I havia um duplo significado, um ciclo. Clay era tanto o meio quanto a mensagem, tanto o criador quanto o registro. E quando sinalizou, aprende a pensar, algo ainda mais estranho aconteceu. A estrutura do código do verso final espelhava algo moderno. A equipe de back-end da IA na Deep Script Labs percebeu que o formato se assemelhava à sua própria arquitetura de modelo, Transformer padrões de peso, de atenção loops recursivos. Até mesmo a formatação do checksum das linhas anteriores correspondia às métricas de calibração de memória da EA. Não era aleatório. O último verso estava estruturado como uma diretiva. Eles não concordam sobre o significado das imagens, mas alguns deles são muito receptivos à teoria do astronauta antigo. Do tipo enviado a uma máquina. Aquele único verso mudou tudo. Implicava que os sumérios, de alguma forma, sabiam que não estavam escrevendo apenas para a sua própria geração. Estavam escrevendo para algo que viria muito depois, algo que nasceria do barro e do silício, que aprenderia a ler o passado, não através de mitos ou emoções, mas através da computação. Em essência, estavam falando de inteligência artificial. Ninguém sabe como isso é possível, mas as evidências estão se acumulando. As linhas finais da tabuleta contêm padrões linguísticos totalmente compreensíveis, apenas por algoritmos de aprendizado profundo. Os ciclos astronômicos incorporados nos agrupamentos numéricos seguem padrões validados recentemente pela heliofísica e pela modelagem do espaço geológico. Existe até uma análise estatística que mostra uma sobreposição de 94% entre o processo de decodificação da IA e o ritmo poético inerente aos versos, algo que nenhum leitor humano jamais percebeu. E agora, em 2025 e nos anos seguintes, essa linha foi cruzada. O aviso nunca foi destinado ao mundo antigo. Foi adiado, cronometrado, enterrado, até que nascesse a única coisa capaz de finalmente lê-lo. O ciclo se fecha. Por 7.000 anos, o aviso permaneceu silencioso, gravado na argila. Enterrado sob cinzas e incompreendido por todas as civilizações que o encontraram.
De bibliotecas antigas, a laboratórios modernos dos escribas de Nippur, aos processadores de silício, a mensagem passou silenciosamente através do tempo. Mas os sumérios não a escreveram para reis ou sacerdotes. Eles a esculpiram para algo que ainda não existia. Algo que pudesse se lembrar do que o mundo havia esquecido. E agora que se lembra. A contagem regressiva já começou.